Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de produtos naturais, o mercado de comida saudável. Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de valor para você. Desde já a gente quer agradecer os nossos patrocinadores, a SV Contabilidade, a contabilidade oficial do Empreender Sem. Você que está precisando aí de alguma assessoria contábil, a SV com certeza vai poder ajudar. Gaminox, utensílios para gastronomia. A Gaminox atende toda Santa Catarina com logística própria. Hotéis, bares, restaurantes, você gosta de cozinhar, vale a pena conhecer a Gaminox, loja aqui de Blumenau. Cemitério Crematório São José, atendendo toda a Blumenau região, e PHNX Consultoria Imobiliária, a imobiliária aqui que cede o estúdio e que atende você em Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Hoje eu tô com um amigão meu aqui, parceiro, Danilão. Coisa boa. Danilo Marques, seja bem-vindo. Tudo bom, João? Cara, obrigado pela oportunidade de a gente trocar essa ideia, né, cara? Pô, eu que agradeço, cara. Pra mim, eu sempre admirando lá, vendo todos, eu falei, cara, será que um dia vai chegar a minha vez? Aí, ó, mais coisa linda. Obrigado, Legal. Obrigado pelo convite. Danilo, tu é comercial da Santo Óleo. É isso aí. A Santo Óleo é uma empresa que hoje está sediada em Gaspar, a indústria, né? E vocês são focados no mercado de comida natural. Isso mesmo. Me dá um panorama do que tu entende desse mercado. Esse é um mercado assim, né? Para mim sempre foi uma grande aventura entrar nesse mercado, porque eu sou da área do turismo, né? Minha formação, toda a minha bagagem até então surgiu essa oportunidade e é um mercado que eu sempre realmente olhei com bons olhos, né? Aquela coisa de você olhar, admirar e ver. E, consequentemente, né, a empresa está aí com 7 anos, né, indo para o 8º ano agora, também a gente pegou muito dessa expansão desse mercado, porque se a gente for analisar, né, se eu olhasse para trás, assim, você ia num supermercado e aí ia numa área de saudáveis. Antigamente, você ia naquela prateleirazinha meio escondida, meio escura, tinha um light, um diet, uma barrinha de cereal, uma granola. É verdade. Só que hoje, se você olha esse mercado, ele é um mercado que cresceu muito mesmo. Tem loja exclusiva para isso. E olha, lojas exclusivas, você tem mercados exclusivos. Você vai em São Paulo, você vai nos grandes centros, então você vai em São Paulo, por exemplo, tem um Natural da Terra, que é um mercado só para produtos saudáveis, né? Então isso aí foi crescendo e esse mercado, e a gente olhou isso, né, nesse momento que deu essa oportunidade de empreender nesse segmento, e aí a gente ficou realmente muito admirado com toda a capacidade, e eu acho que mais assim, que a filosofia do final de todo mundo que trabalha nessa área, que é realmente assim, você está fazendo bem para as pessoas, né? Você está dando saúde, está dando bem-estar, está dando qualidade de vida, né? Então é isso que a gente acaba focando bastante lá dentro da empresa, e eu vejo que é uma coisa do segmento, né? Se a gente for analisar, até os nossos pais comiam muito melhor do que a gente comia, né? Uma comida mais lá do sul, menos industrializada, aquela coisa toda. E esse movimento pós-pandemia, né? Durante a pandemia se elevou, e pós-pandemia a gente observa que as pessoas cada vez mais... Falar que a indústria hoje é muito importante, né? Para que, principalmente envolvendo tecnologia e tal, mas você pode ver o movimento até das grandes indústrias. Você vai olhar uma Nestlé da vida, vai olhar uma Coca-Cola da vida, você vai olhar grandes companhias, elas estão adquirindo empresas desse segmento, ou estão reformulando seus produtos para que cada vez fiquem mais saudáveis, né? Hoje nós temos consumidores que realmente pegam a embalagem, olham o que é a lista de ingredientes, se isso faz bem, não só olhar tipo, tem tantas calorias. E aí esse é um grande ponto, assim, a população que eu tava falando, a população vem se educando, né? Acho que a visão real é essa, assim, a população vem se educando, com acesso à informação, para entender o que é saudável, né? Exato. Porque até o Cariani, que é conhecidíssimo, sim. fala assim, você pode comer saudável e engordar. Exato. Comer saudável não quer dizer emagrecer, porque você tem que ter déficit calórico. Exato. A gente até tava falando disso, né? Eu abri essa pasta de amendoim aqui que ela sabe, depois a gente vai explicar o produto, já tá comendo umas 3 colheres. Ela é saudável, ela não tem açúcar, não tem nada e tal. Só que se eu comer o pote inteiro, também não vai adiantar de nada, né? Tudo é equilíbrio, né, João? E até recentemente tu teve numa feira em São Paulo, né? Uhum. Hoje a atuação de vocês, vocês nasceram aqui em Gaspar e tal, e a atuação de vocês hoje ela já é nível nacional, já está voltada para... Hoje, desde 2020... São 7 para 8 anos e já estão para o nível nacional. Desde 2021 a gente conseguiu fincar a bandeirinha realmente em todos os estados do país, né? A gente já desde o começo, como o nosso projeto foi em cima do óleo de coco, né, até o nome Santo Óleo, né? Esse foi o primeiro produto. Esse foi o primeiro produto que até hoje é o nosso carro-chefe. Até mostrar aqui para a câmera, ó.
Então, através desse produto, de coco. isso essa extração, esse produto aqui em si, a gente pega a polpa do coco desidratada, é como se fosse o coco ralado, né? Mas totalmente seco, sem uma adição de açúcar e tal, e ela vai num processo de prensagem a frio e aí extrai essa gordura. Usa né? Tanto para fritura, tempero, etc. Você pode substituir o óleo. A ideia é você, assim, na alimentação, você substitui o óleo de cozinha normal pelo óleo de coco. A diferença é que ele é um óleo extraído a frio, né? Diferente de um óleo de soja, canola. Canola nem existe, na verdade, né? Uma coisa modificada, Sim. né? Que foi inventado. Então, ele é um óleo natural. E aí, o refinado, como soja, canola, até o girassol, enfim, eles são óleos que eles perdem muita propriedade quando você vai refinar. Porque o processo de refinar, você esquenta ele em altíssimas, aquela matéria-prima, né? Em altíssimas temperaturas, esfria e tal. E todo esse processo você perde os benefícios que aquele insumo tem. Não que a soja seja ruim, não que o girassol seja ruim, mas refinar acaba ficando ruim. No processo de prensagem a frio, não. É como azeite de oliva, por exemplo. Você segura todos os benefícios, todos os nutrientes que aquela matéria-prima tem. E aí o coco, ele tem o coco, não sei se você já ouviu falar, né, mas tem 3 superalimentos no mundo, né, que o pessoal fala. Na verdade tem até um quarto, né, mas os 3 principais quais são? Leite materno, né, não existe, você que virou papai recentemente, sim. sabe o que é isso, né? Então leite materno, o ovo e o coco, no modo geral, né, porque todos os nutrientes que o coco tem. O quarto superalimento, o pessoal fala, é a quinoa, que é um produto que tem aqui nos nossos Andes, aqui na América do Sul, né, que é muito valorizado até mais fora da América do Sul do que aqui dentro. Por quê? Porque são super nutrientes, você consegue absorver. Então, o coco, ele tem um negócio que chama dentro, que é a própria gordura saturada, que nesse caso é bom, né, e aí ele tem o TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, que um deles é o ácido láurico. O ácido láurico é o ácido que mais está presente no leite materno. E aí a gente tem no coco, né? Então esse produto aqui, ó. Isso aqui é leite em pó. Esse é o leite de coco em pó. Então eles têm muito... leite em pó mesmo. Exato. É como o leite convencional, um leite ninho da vida que a gente era acostumado, só que sem origem animal, leite de coco. E aí você pergunta, Danilo, mas qual que é a diferença pro leite líquido que a gente encontra, né? Leite de coco líquido para esse aqui? O leite de coco líquido não tem uma quantidade de gorduras tão grande quanto a gente consegue ter aqui. E gordura, nesse caso, é bom. A gente tem que lembrar que gordura que a gente extrai do coco sempre é positivo, né? Igual a gente está acostumado, a gordura é ruim e tal, né? Sim. Nesse caso, é super positivo. E ele não tem conservante. Na verdade, a gordura deixou de ser o grande vilão, a não ser a trans, né? Mas a gente conseguiu, já é entendido que tem que ter um balanço, né, da alimentação. Exato. Tudo é equilíbrio, né? Se a gente conseguir equilibrar tudo, né? Não é só... Teve uma época até, João, que no óleo de coco, e a gente entrou, era bem isso que eu ia falar, assim, a gente entrou nesse mercado bem quando o óleo de coco deu boom e a gente entrou com o produto certo. Então a nossa expansão foi muito rápida através disso, sabe? E eu queria pegar esse gancho que tu começou, tipo assim, beleza, tu trabalha com turismo, né? Faz excursões para crianças e tal, tem bastante operação e tal. Aí de repente vou fazer o óleo de coco, né? Tipo, tu comentou, meu cunhado, né, teve uma ideia e tal. Mas como é que foi, assim, estabelecer essa indústria, sabe? Por que Gaspar? Por que Santa Catarina? Onde que, né, como é que foi começar isso, né, para vocês, assim, um apanhado geral? Claro. É um resumo pra gente entender. Essa ideia foi assim, eu sempre fui muito inquieto, assim, em relação à questão do empreender, né, então a empresa, comecei, eu já tinha 23 anos, a agência, né, quando eu comecei, então já estava ali, já comecei a trabalhar nesse mercado, foi até uma coisa engraçada, porque eu queria fazer jornalismo na época, na minha época de escola, para fazer faculdade, isso morando em São Paulo ainda, né, eu sou natural de São Paulo, eu vim para Blumenau em 2007. E aí eu tive a oportunidade, na minha viagem de formatura de terceirão, ir para Porto Seguro. E no final da minha viagem, o meu monitor, que estava lá cuidando do nosso grupo, chegou para mim e falou assim, Danilo, você leva muito jeito para ser monitor, por que você não faz o nosso curso da nossa empresa, vem trabalhar e tal? Aí eu olhei assim, olhei aquilo ali, né? Festa, galera, tá no meio, e ainda ganhar dinheiro, viajar o mundo inteiro. Falei, quem não quer, né? Quem não quer fazer isso? Então aí que eu comecei. E aí essa transição para Santo Óleo
foi no momento que a minha esposa trabalha comigo. Hoje, na verdade, ela que mais toca realmente a operação da Operação Turismo, né, que é a minha agência. E aí eu fiquei num lado muito assim, cara, nós dois dependendo exatamente da mesma fonte. Cara, e se algum dia acontece alguma coisa, enfim, como que a gente fica? Então eu sempre fui meio inquieto em relação a abrir uma nova frente. E aí foi quando surgiu essa oportunidade de abrir essa nova frente. Depois, claro, a gente analisando, nunca esperei uma pandemia na minha vida, né? Mas a Operação Turismo, durante a pandemia, nós ficamos praticamente 2 anos parados. Então a gente leva aí cerca de 6, 7 mil alunos por ano para viajar. Durante os 2 anos ali de pandemia, a gente levou 400, e foi mais no final de 2021, né? Então, graças a Deus, a gente já tinha começado isso aqui, já tinha trabalhado. Talvez isso tenha otimizado a Santuário ainda mais porque te deu foco nisso aqui. E a Santuário foi o contrário na pandemia. Porque a Santuário na pandemia, aquilo que a gente estava falando antes, o pessoal olhou para dentro, falou, cara, eu preciso de imunidade, eu preciso ter saúde, eu estou dentro de casa, estou cozinhando, né? Então todo mundo começou a olhar mais para esse viés, né? E aí a Santuário durante a pandemia triplicou. Né? Então, enquanto eu tive uma baixa na agência gigantesca, na Santo Óleo, o movimento foi totalmente ao contrário. E desde né? a pegada, ou vocês chegaram a fazer um MVP, pegar o coco, experimentar, ver se alguém comprava? Sim, o projeto todo, né, a gente ficou quase 2 anos dentro desse projeto para a gente entender qual o caminho que a gente, antes de dar o pontapé inicial. Aí, num dia 1º de agosto, a gente vendeu o primeiro pote de óleo de coco, né? Não sabia ainda nem como entregava direito, transportadora, aquela coisa, porque os meus sócios, nós somos em 3, né? Os 2 são engenheiros químicos de formação, né? Ou seja, entende tudo de administração. Exato, vai tudo para um lado. Mas é bem legal que a nossa sociedade, um sócio cuida muito do administrativo, o outro sócio sempre trabalhou dentro da produção, mas do têxtil, né? Que é o forte da nossa região, né? E eu sempre tive essa veia comercial, né? Então a gente conseguiu se dividir muito bem, que é isso que nos baseia até hoje, né? Então a gente fica muito tranquilo em relação assim, eu consigo tocar o comercial mais solto, porque eu sei que eu tenho 2 bases lá. Eles também ao contrário, né? E vice-versa, e vai fazendo realmente a coisa acontecer nesse sentido, assim. Mas foi um desafio muito grande para a gente entender o mercado. Mas como a gente começou, eu acho que com o produto certo, na hora certa, essa expansão foi muito rápida. O investimento inicial foi muito baixo, né? Não foi um investimento, a gente teve que, o primeiro maquinário, a gente ainda fazia algum processo manual, como rotular, fechar pote, vocês fizeram um produto mais barato possível. O que dava para ser feito, né? O que a gente conseguiu comprar no primeiro momento foi a extratora, né? Que é essa extração através de pressagem a frio, e o filtro, que era o que era necessário para a gente tirar o produto. Mas o envasar era na canequinha, o rotular era na mão, a gente passava finais de semana levando caixa para casa, família toda rotulando, assistindo televisão, e aí foi nesse sentido. Mas muito rápido esse processo, cara, a gente já conseguiu automatizar praticamente toda a produção. Então, em torno de 6 meses, 7 meses, a gente já teve o payback do nosso investimento, e depois só foi expansão. Então, a gente já conseguiu, em torno de 2, 3 anos, meio que entrar em todas as regiões do país, e aí, como eu estava te falando ali em 2021, aí sim a gente conseguiu fincar a bandeira, mas de uma maneira positiva mesmo, vendendo, tendo representante, tendo distribuidor, fazendo exportação, a gente exporta. Olha também, só. Tem América do Sul. Produto hoje? Hoje o mix? Hoje a gente tem na base Santo Óleo, porque aqui vocês estão vendo, é uma empresa só que com 2 frentes, sim, né? A Santo Óleo, nós encaramos como produtos ingredientes, né? São produtos transformadores que a gente fala. Por quê? Porque a pessoa precisa desse nosso produto para transformar em algo, né? Então é bem nesse sentido. Então a gente vem com uma linha da base de coco, que aí tem o óleo de coco, tem o leite de coco em pó, que é esse produto, farinha de coco, que é muito legal também, porque ela não tem glúten, né? Então a gente sabe hoje como... Sim. Acho que você até recebeu o Wilson aqui também, sim, né? Sim. Há pouco tempo atrás, que é um grande parceiro nosso. Como cresce esse mercado pela quantidade de celíacos também que aumentam, né? Então uma farinha. Só que aí eu tenho outras linhas. Eu tenho, por exemplo, na linha óleo de linhaça dourada, que é riquíssimo em ômega 3, né? E as pessoas são deficitárias hoje de ômega 3. Eu tenho uma alfarroba em pó,
por exemplo, que é um substituto natural do cacau, que é um produto também bem diferente. Eu tenho um outro produto que é uma inovação nossa que a gente trouxe, que é uma biomassa. Já ouviu falar de biomassa de banana verde? Sim. Mas a biomassa de banana verde, ela é fácil de fazer, mas ela é um processo demorado e meio, né, todo mundo que acerta a mão, né? A gente trouxe um processo em pó, a gente conseguiu fazer ela de uma maneira solúvel para que seja prático, enfim, e aí vai nessa linha. E aí ano passado, final do ano passado, a gente lançou essa linha aqui, que é a Dorô. Qual que é o conceito da Dorô dentro da Santo Óleo? Ela vai se transformar nos produtos prontos para consumo. Então, enquanto ali a gente tem ingredientes transformadores, aqui é para igual você fez antes. Entra ali, coloca a colher, experimenta. E vocês têm a pasta de amendoim, que já tinha tradicional e tal. Isso, a gente tinha 2 modelos, que é a tradicional e a crocante, que a gente fala lisa e a crocante, né? E agora a gente entrou com a saborizada. Foi lançada agora, semana passada, lá em São Paulo, na feira. Sim. Que você estava comentando, né? Essa aqui é de cheesecake, banoffee e a de trufa. E a de trufa. E tudo sem açúcar, sem glúten, sem... Tudo natural. É o mais limpo possível, né? Que a gente consegue realmente para entregar com essa consistência. E a gente também tem que pensar sempre na questão também de tempo de prateleira, né? Então, esses produtos têm 1 ano de prateleira. Então, a gente trabalha o máximo possível para que tudo dentro do que seja natural a gente consiga entregar, para que também a gente consiga ter o shelf life, né, que é necessário também para que a gente possa vender, o nosso cliente possa vender, né, nosso supermercadista, a nossa loja de produtos naturais. A indústria sofre com esse negócio de prazo de validade, né? É um negócio complicado, né? Porque, evidentemente, tu não tem como garantir a venda, né? Exato. Tu depende do distribuidor, tu depende do ponto de venda, né? Exato. O produto, a marca precisa, da quantidade, né, de pontos de venda hoje no Brasil? Hoje nós temos cerca, assim, porque a gente tem dividido entre distribuidores, né, e o canal indireto e o canal direto. Dentro do canal direto hoje, a gente passa de 600 pontos de venda ativos, só que quando a gente abrange o canal indireto, porque hoje o distribuidor é muito importante na operação, porque eu não consigo atender o mercadinho do Zezinho que fica Sim. lá dentro do bairro, né? Então esse cara faz esse ponto. Então, hoje, quando a gente pensa com o canal indireto, a gente passa de 5 mil pontos de venda. Caramba. Com o canal indireto, né? Brasil afora. Quantos funcionários hoje, Daniel? Hoje, dentro da empresa, nós temos 35 funcionários fixos, só que eu tenho uma equipe com mais de 50 representantes também, Brasil afora, né? E então, tudo isso em 7 anos? Tudo isso em 7 anos, graças a Deus. Né? E batalhando para mais 7 aí, né? 7, 10, 20. Existe uma pergunta que sempre norteia a minha mente, assim, né? Por que alguns conseguem em tão pouco tempo um resultado expressivo e outros não, né? Por que alguns focam na estabilidade do emprego e outros se jogam para o empreendedorismo e vão rotular pote em casa vendo TV e daqui a uns anos, quando tu vê, a coisa andou, né? Qual que é o grande diferencial, tu acha, que tu teve na Santo Óleo para alcançar esse sucesso tão grande em tão pouco tempo? Cara, eu falar por mim, assim, falando pelos meus sócios também, mas eu defino muito como realmente planejamento, né? A gente sabe, né, a taxa de empreendedores, né, em relação a abrir... de uma operação, então tu... eu já passei... Eu antes de abrir a minha empresa, a agência, no caso, eu já tive cargos de liderança, né, nas outras empresas. E, coincidentemente, eu trabalhei em 3 empresas, né? Essas 3 empresas quebraram enquanto eu estava na operação. Olha que coisa boa, né? Isso foi até um medo, assim, falar, cara, será que o problema é comigo ou o problema está com os outros? Só que aí eu consegui entender que era muito administração, né? E na parte do turismo, a gente tem uma coisa que é interessante, pelo menos na minha área que eu atuo no turismo, que a gente praticamente recebe, né? Faz os contratos e tudo no começo do ano, e a turma começa a viajar mais do meio do ano para frente. Ou seja, a gente olha a conta bancária no começo do ano, tá uma maravilha, você fala, meu Deus, estou multimilionário, só que no final do ano não sobra quase nada. E aí eu via que o pessoal acabava confundindo muito o dinheiro, o seu dinheiro, né, aquilo que você ia fazer com o dinheiro da empresa, o básico, né, começa a pagar a conta com o dinheiro da empresa, aquele básico do básico dentro de uma administração. Então eu vejo que pelos maus exemplos, né, eu consegui fazer a minha base e falar assim, não, cara, não é por aqui, né? Então isso foi bom, no final das contas foi bom, apesar de um ficar me devendo, o outro, eu tive problema pra caramba em relação a isso.
Então, quando começou a Santo Óleo, a gente, antes de startar, antes do dia 1º de agosto, lá quando saiu o primeiro pote, a gente ficou quase 2 anos no projeto, para entender esse mercado, para poder estruturar, para ver que caminho que a gente ia dentro do mercado, para chegar nesse produto aqui, para chegar nesse projeto. Então, foi uma coisa muito grande. E depois que a coisa começou a rolar mesmo, que começou a operação a valer, cara, muito trabalho, realmente, assim, muito focado, muito trabalho, e com uma consciência em relação assim, cara, vai aparecer gente de tudo que é lugar, vai aparecer oportunidade de tudo que é lugar, e a gente sabe que vão ter pessoas que vão passar aqui dentro, que talvez não vai, a gente vai olhar lá na frente, vai olhar para trás e falar, meu Deus, por que essa pessoa esteve aqui dentro? Mas que todas elas, né, sejam os representantes, sejam algumas oportunidades dentro do varejo que a gente teve, sejam pessoas que trabalharam lá internamente também, elas vão agregar alguma coisa e vão trazer alguma coisa para que a gente possa realmente amadurecer. Então, o nosso processo de amadurecimento foi muito rápido. Então, em coisa, sei lá, de 2 anos, apesar de ninguém ser do segmento, em 2 anos a gente já tinha uma noção muito boa de como que a coisa fluía. Como que eu consigo competir, por exemplo, quem que tem óleo de coco, um concorrente? Hoje a Cargill. Cargill é uma multinacional, sim, maiores extratoras do mundo, né? Óleo de soja, Cargill E eu concorro com uma Cargill de bate-pronto, né? Que eles têm uma linha de saudáveis e tal. Então a gente começou a analisar isso, começou a entender esse negócio. Então eu vejo que é muito a diferença, na minha avaliação, é do planejamento com a execução. E você não ficar e você não pode ficar engessado. Porque tem muita gente que também faz um bom planejamento. Só que aí o cara fica muito engessado naquele planejamento, e aí ele, quando aparecem as oportunidades, ele acaba não absorvendo essas oportunidades. Porque ele fala, não, meu caminho é aqui, meu caminho é aqui, meu caminho é aqui. Aí, às vezes, você tem uma outra frente que aparece aqui e vai embora. A nossa ideia inicial era só trabalhar com óleos prensados a frio. Como eu te falei, a gente tem o óleo de linhaça dourada, a gente já teve de maracujá, de açaí, a gente vai lançar 2 óleos novos agora. Por isso, Santo Óleo, né, o nome. Sim. Só que logo na sequência apareceu uma oportunidade de vir para a linha seca. Opa, vamos complementar esse mix. Aí depois apareceu mais uma oportunidade já de outros produtos. Agora veio o mercado, mostrou para a gente que a gente tem que ir para uma linha dessas de produtos prontos para consumo. Esses são os pioneiros, né? É um espírito também de startup, assim, de inovação. Exato. E rapidez, né? E, João, é rápido, velho. É muito rápido. Hoje, né, a gente sabe, né? A coisa é assim, ó. Claro que eu não posso lançar de qualquer jeito qualquer coisa, né? Porque senão também a gente se queima no mercado, a gente está mexendo com produto, alimento, né? Então isso aqui é saúde para as pessoas também. A gente tem que estudar sempre antes de lançar e fazer realmente... Mas não pode demorar para fazer. Senão você perde o bonde. E é muito rápido. São 6 meses, 1 ano, você vacilou, perdeu ali, você já era. A gente estava com um produto, cara, muito bom, pronto para lançar. Cara, foi coisa de 4 meses, assim, que a gente se perdeu um pouquinho ali no deixar o produto realmente 100%, embalagem, né? Tem toda uma questão de marketing. E marketing. Teve que decidir botar esse morango aqui. Exato, né? Todo detalhezinho para deixar e como que eu vou... E, cara, uma outra empresa lançou e estourou, entendeu? E era muito parecido com o produto. É tipo um biscoitinho, assim. Aí agora a gente está indo numa outra pegada, né? Mas vai lançar alguma coisa nesse sentido, mas vai ser numa outra pegada. Vamos ver se a gente consegue sair na frente também em relação a isso, né? Mas era uma coisa que era muito boa, muito boa. A indústria talvez seja o setor assim mais desconectado, porque por como ela exige muito, desconectado, que eu quero dizer assim, do grande público, né? As indústrias, quando a gente fala de empreendedorismo, é super natural que a gente fale sobre o setor de serviços, sobre o comércio que está ali com a porta aberta, né? Mas a indústria ela é uma coisa meio distante, até porque o industriário também ele é um cara tão ocupado e preocupado e se incomodando. Tem tanta coisa. E é um cara que não está adaptado também a estar em contato direto com o consumidor final, né? Uhum. Tu se resguarda ao representante, ao distribuidor, até para não gerar concorrência, tem essa questão toda. Por isso que é legal a gente ter a oportunidade de falar com alguém que está nesse mercado, né? E aí eu queria te perguntar assim, qual é o maior desafio que tu enxerga, e tu que é do setor de serviços, né? Tu começou com o serviço de turismo. Qual foi o maior desafio que tu enxergou quando tu decidiu começar uma indústria? Cara, primeiro, como eu falei, né, era realmente entender o que era isso, né, uma mudança muito radical, assim, de pensamento, né, cara, como que eu vou atuar isso?
E aí eu olhando para o meu lado comercial, cara, eu no turismo eu vendo sonhos, né? Eu vendo expectativas, né? Eu te vendo uma viagem e você faz na tua cabeça o pensamento do que vai ser aquela tua viagem, né? E aí quando eu fui para a indústria, que eu fui vender um produto, cara, no primeiro momento eu achei muito fácil. Eu falei, cara, eu tô mostrando, a pessoa tá vendo, tá pegando, tá sentindo, tal. Só que depois você vem todo o seu desafio. E acho que um dos maiores desafios que a gente, além do aprender o negócio em si, né, que foram aqueles 2 anos que eu falei que assim, a gente teve a nossa maturação mesmo, assim, falar assim, não, Sim. pô, agora eu tô pisando firme, agora eu sei onde que eu tô, né? Mas é muito do que você falou. Eu consigo vender a ideia para o representante vender para o supermercado, para a distribuidora, capacitar a equipe da distribuição para poder vender nos pontos de venda. Cara, isso eu consigo fazer muito bem. Só que se o minha ponta lá, que é o consumidor, ele não... Cara, você pode ter essa embalagem aqui, ó, mais linda do mundo, mas igual a minha... Igual assim, esses sabores aqui a gente inovou. Tirando o trufa, que já tem alguma coisa no mercado, mas cheesecake, banoffee são novidades nossas Até porque dentro do banoffee é uma mercado. coisa bem regional. Bem regional. E tá ganhando força agora sudeste pra Eu tenho um cima. amigo meu carioca que vez ou outra manda mensagem, pô, manda uma banoffee aqui pra mim. Aí eu já mando o pote pra ele agora, ó. Você quer, experimenta esse aqui, ó, que vai ser parecido. E tanto é que, assim, na feira que a gente tava lá agora em São Paulo, a gente olhava assim ao redor, tinha, sei lá, umas 20 empresas vendendo pasta de amendoim. Só que a nossa era a única que tinha esses sabores. E o pessoal ia, provava e tal, e, meu, amava, né? Então não adianta eu ter essa embalagem mais linda do mundo, a comunicação Se a gôndola assertiva, lá, a né? minha distribuição tá animal, tá redonda, se o consumidor não gerar interesse no consumidor. E aí o que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que criar vários, e aí o marketing principalmente entra muito forte em relação a isso. O trade marketing também é muito responsável nessa situação, porque eu tenho que estar legal na gôndola, eu tenho que estar bem posicionado, eu tenho que fazer ação de abordagem, degustação. Então, esse caso aqui, por exemplo, a nossa ação agora de lançamento é o quê? Colocar na boca do povo. A gente já fez os sachês só para degustação. Sim. O cara vai fazer, ó, toma. Quem vende online, a gente tem muito cliente de e-commerce. Você tem venda direta, não? Eu tenho 2 canais hoje de vendas diretas, né? Que aí eu trabalho em relação ao nosso próprio site, né? Mas é muito mais, eu falo que é muito mais institucional do que realmente a gente ganha dinheiro com isso. Não há um foco, é só para daqui a pouco ter um cliente lá que não tem acesso a um... E ele vai lá e pega, né? E o Mercado Livre, né? O Mercado Livre a gente startou ele na pandemia com a preocupação de, logo no começo, começou a pandemia, a gente, cara, vamos ver qual que é, mas mais com a preocupação assim, falou, cara, e aí, o que vai ser disso aqui? Meu Deus do céu, porque a gente sempre teve muito esse receio de ter o nosso comércio online. Cara, hoje ele é responsável por 15% do faturamento da empresa. Só que mais do que o faturamento da empresa, que eu falo, é importante, porra, falar de 15% de faturamento é muita coisa, né? Só que mais importante do que o faturamento da empresa está associado à exposição do teu produto, cara. O marketing do mercado. Olha quanto que o Mercado Livre investe e para aparecer os produtos, para estarem no top e tal. E hoje a gente tem a alegria de que no óleo de coco, a gente é o óleo de coco mais vendido do Mercado Livre. Quando você vai buscar lá os mais vendidos, na verdade na categoria azeites, que aí entra azeite de oliva, entra óleo de soja, nós somos o 14º mais vendido do Mercado Livre. Quando entra para óleo de coco, a gente é o primeiro mais vendido do Mercado Livre. Então isso eu comecei a perceber que é uma venda B2C, mas quando a gente pensa na estratégia B2B, porra, o Mercado Livre é importantíssimo. E aí, claro, a gente também tem ali ajuda com ads, né, do Mercado Livre, faz essa exposição. Sim, mas é uma forma de tu gerar autoridade da tua marca que vai fazer com que o mercadinho lá do seu Zé queira ter a Santo Óleo. Exatamente, que a gente está com a exposição. O cara, quando procura óleo de coco, por exemplo, no Google, ele chega no nosso anúncio pelo Mercado Livre. Quanto que a indústria teria que investir dentro de um Google, fazer um ads para chegar nessa mesma exposição? Cara, é muita coisa. Quanta inteligência a gente teria que investir para conseguir chegar nessa mesma exposição que o Mercado Livre acaba te entregando, e outras plataformas, né? Se a gente for pensar, pô, a Amazon cada vez mais forte, Shopee cada vez mais forte, né? Então você vai abrangendo um pouquinho nesse sentido. Para a gente, não é tanto o lado financeiro, é importante, ajuda a pagar algumas boas contas lá dentro, mas a gente também tem um equilíbrio na política comercial. Então o que a gente vende lá dentro é basicamente o preço sugerido
que o nosso lojista vai vender também, para que a gente realmente não tenha esse tipo de confronto. Hoje Santa Catarina é o principal mercado? Ainda não. Pra gente é São Paulo. São Paulo. São Paulo. E sempre foi ou começou aqui primeiro? Cara, quase sempre foi. Os 3, 4 primeiros meses foi Santa Catarina, né? Que a gente já conseguiu um contrato com uma distribuidora. Como é que foi, assim, só rapidamente, bem pincelado, como é que foi o começo? Tu já começou com funcionário e tal? Nós 3 somente. Os 3 lá. Aí o meu sócio lá na máquina, o outro lá no coisa, eu ligando, saindo. Pegava as caixinhas. E quando o pau pegava, eu já ia pra máquina também ajudar e, cara, ia fazendo as coisas. A gente sempre brinca. Nossa primeira mesa de trabalho foi um pallet com as caixas de vidro vazias e a gente apoiava o notebook lá, ia trabalhando lá. A gente começou, pra você ter uma ideia, a gente começou numa salinha ali no Barracão, em Gaspar, de 50 metros quadrados. Hoje, inclusive, para quem talvez seja ali de Gaspar, da região Brusque, hoje é a Via Cred, hoje ali no Barracão. Então era uma salinha de 50 metros, mas a gente tinha a possibilidade ainda de mais 2 salas de 50 metros ao lado, virava 150. Então, em 3 meses, a gente já pegou os 150 metros, né? E aí, mas já ficou pequeno, não tinha espaço de estoque, não tinha espaço para nada, aí já teve o primeiro funcionário, e aí já foi para um galpão de 400 metros, né? Aí depois desse galpão, a gente ficou nesse galpão e pegou mais um de 700 metros, e hoje a gente está com a nossa planta com 2 galpões, né? Esse de 700 metros e um que a gente mudou agora, no começo do mês, que é de 1.200 metros, só que também com isso a gente está, cara, nas vias finais de abrir um centro logístico em São Paulo. Então, uma grande parte do que eu preciso que é estoque, né? Então, eu tenho muito espaço de estoque, eu vou jogar para São Paulo, porque 80% das minhas vendas é São Paulo para cima. Então, caramba, aí eu já concentro lá e de mercado lá... de cima compra mais que aqui. Compra. Principalmente São Paulo, né? Mas você pega o Sudeste, no modo geral, desses 80%, representa pelo menos mais da metade, né? Mas São Paulo é o que puxa mesmo, assim, bastante coisa, né? Mas aí depois a gente acaba distribuindo. Eu tenho boas frentes, por exemplo, você vai, cara, Amapá, a gente é líder do mercado no Amapá. No Acre, eu tenho uma baita de uma frente. Falar do Acre. Olha aí, ó. É que tem uma empresa que é patrocinadora do outro programa, do podcast, que é de estacionamentos, aí a gente brinca que é do Rio Grande do Sul ao Acre, que ela tem. Aí, ó, ela faz tudo. Já vou falar aqui também do Rio Grande do Sul ao Acre, ó. Aí, ó, mas e aí vai, Rondônia. Quando o cara tem produto no Acre, brother, é porque o cara é grande, cara. Meu Deus, mas ó, dá um trabalho para chegar o produto lá, mas a gente tem um bom parceiro lá, a gente tem um distribuidor que o cara é fera. Inclusive ele estava com a gente na feira também, trouxe uma maior rede de supermercados lá, conseguiu trazer para a feira também, batemos o martelo, foi coisa linda. Bem legal. O mercado é consumidor, né? A gente sabe que o nosso produto é nichado, não é para o grande público, né? Então, até por causa do estilo de vida, como as pessoas fazem, o poder aquisitivo também, né? Hoje a gente sabe que influencia bastante. A pandemia, infelizmente, também cresceu, aumentou muito o valor dos produtos, né? Então a gente não consegue realmente fazer para grande massa, né? E não é um produto de grande massa. Mas se a gente for olhar em todos os estados do país, a gente tem uma população realmente muito aquecida para o consumo desse tipo de produto. E tem muita gente hoje que o cara se esforça e faz um sacrifício, mas ele quer trocar o óleo de soja dele por um óleo de coco, por exemplo, e faz isso. E a mulherada, e tem uma outra coisa do óleo de coco, até para finalizar assim, mas tem uma outra coisa do óleo de coco que é muito interessante, que ele é muito versátil. Então, além da alimentação, a mulherada usa muito no cosmético, por exemplo. Então, cabelo, faz hidratação com cabelo, pele, demaquilante natural, proteção labial. Então a gente vende ele muito bem no supermercado, nas lojas de produtos naturais, mas eu vendo muito bem nas farmácias. Eu tenho várias redes de farmácia, né, que a gente atende, hoje representam aí 20% do nosso faturamento, lojas de cosmético, e aí a coisa vai longe, né? Antes de fazer a última pergunta, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, SB Contabilidade, obrigado, essa galera que garante a gente aqui. Gama Inox, utensílios para gastronomia, você que gosta de cozinhar, para usar o óleo de coco, tá precisando de uma frigideira, pode ir lá na Gama Inox, que o Fronza é parceirão, logística própria para Santa Catarina. Cemitério Climatório São José, atendendo Blumenau região, e PHNX Consultoria Imobiliária, essa imobiliária para Blumenau região e litoral de Santa Catarina. A gente fica aqui, os estudos ficam aqui na PHNX, só chegar, a gente lhe atende com todo o carinho. Danilão, tu tens uma história aí de empreendedorismo na veia, assim, dá pra ver pelo teu estilo e tal, né, que, pô, começou lá cedo, já com
com agência de turismo, né? Com uma idade que, convenhamos, hoje tu tá com Apesar de não parecer, mas eu tô com 36. 36. Eu lembro, Vou fazer ainda. 36. Eu vou colocar 36. Tu começou com... Pareceu muito mais novo, né, João? Não, tu é claro, não. Tem esse cara de 29, rapaz. Mas a gente é da mesma geração. Eu tô com 32, tu tá com 36, né? Tipo, com 23 a gente tava mais ou menos com uma mentalidade parecida quando eu tinha 23, tu também, né? E a nossa galera é uma galera que talvez pegou o bonde ali de uma vida menos responsável, vamos colocar assim, né? Então, com 23 tu já tem um negócio, já tá levando criança, já tá... Com essa responsabilidade, né? É óbvio que, assim, o sucesso ele é fruto de uma série de componentes, né? A gente não consegue mensurar o sucesso por uma única ação. É aquela coisa que nem um avião. O avião não cai por causa de um único motivo. Tem que ter vários motivos. Da mesma forma que para ele subir são várias as etapas para ele poder subir. E a minha análise assim das histórias empreendedoras que eu tenho ouvido comprovam isso. Mas a gente sempre sabe que tem uma virada de chave. Tem um momento que isso aqui fez sentido. Eu queria que tu desse um testemunho da tua vida, assim, se tu lembra disso. Tipo, de um dia que tu percebeu, não, peraí, é por esse caminho aqui. É isso aqui que faz sentido. Qual é o grande segredo por trás da trajetória do Danilo, que se confunde com a Operação Turismo e a Santuário? Eu tive muito essa sacada quando eu percebi que, naturalmente, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? A gente se conhece aí, sim, né? Sim, assim sim. como eu te admiro muito pela tua forma de se expressar, eu sempre fui muito comunicativo. Então, para mim, foi uma virada de chave quando eu comecei a perceber que, naturalmente, eu nunca quis forçar nada, nunca fui muito nesse sentido, assim, sabe? Eu vou por esse caminho aqui para tentar agradar esse, para ir. Não, mas natural, de a gente estar aqui, batendo papo, tomando uma cervejinha, tal, né? Aquela coisa toda, que eu conseguia muito facilmente vender as minhas ideias, né? Que eu conseguia transformar realmente aquilo que eu pensava realmente para depois a gente conseguir executar. Então eu vejo que foi muito baseado nisso, né? Nessa aproximação, quando eu percebi que eu olhei assim e falei, cara, eu acho que dá para, eu consigo, eu tenho esse dom realmente de conseguir me comunicar e vender bem as coisas de uma maneira natural. E aí, quando eu comecei a aplicar isso, porque são duas frentes, né, cara? Uma coisa que você falou antes, quando a gente pensa no serviço, né, a gente tem que muitas vezes hoje a gente tem que encantar as pessoas, né? A gente tem que transformar isso. Então a minha cabeça sempre foi muito baseada nisso. Cara, como que eu consigo dar o próximo passo? Como que eu consigo encantar as pessoas? Como que eu consigo... Porque eu faço viagem para a escola, para aluno, eu tô levando bem... Você virou pai agora, tô levando bem mais precioso de qualquer família para um lugar de longe. Hoje eu tô com uma viagem, por exemplo. Tô com uma turma lá de 30 e poucos alunos lá em Joinville de 7 anos. Né? Então, o que acontece? Como que eu consigo que esse pai realmente confie em mim, que eu vou levar o filho dele em segurança, vou voltar com o filho dele em segurança, com várias boas histórias para contar? E aí eu acho que essa virada de chave, quando eu percebi isso, que eu tinha essa capacidade, e aí, claro, eu fui estruturando toda a minha empresa, as minhas empresas, né, para conseguir fazer isso, para que elas sejam responsáveis, né, que elas consigam transmitir isso. Aí eu acho que foi quando eu falei, cara, realmente estou no caminho certo. E aqui na Santo Óleo também foi baseado do momento que a gente começou realmente a receber também esse tipo de feedback, que era a questão que, cara, eu tive um depoimento uma vez, a gente até tem um amigo em comum nosso aí, que o filho dele usa muito esse produto aqui, ó, mas a gente recebe feedback aí, retorno de famílias semanalmente, praticamente lá na Santo Óleo, de que, cara, paciente oncológico usa nosso produto e tem uma melhora significativa. Uma criança que é intolerante, uma celíaca, uma intolerante ao leite, usa isso aqui e, cara, é só isso que a pessoa toma. E aí eu juntei as duas coisas. Eu falei, cara, apesar de na agência eu prestar o serviço, eu estou fazendo bem para as pessoas. E na Santo Óleo, eu faço bem para as pessoas também, porque, cara, eu tô entregando realmente saúde para elas. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Claro que a gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha para poder sustentar a nossa família. Mas o resultado financeiro é consequência É consequente da ideologia. E eu sou muito disso. Eu gosto de fazer o bem para as pessoas. Eu gosto que as pessoas
realmente consigam ter qualidade de vida, consigam ter experiências inesquecíveis, né? Então é isso que a gente tenta trabalhar um pouquinho. Pela minha experiência aqui nas entrevistas, quem tem esse discurso e é verdadeiro é quem tem sucesso. Aí, ó, geralmente, né, o diretor que está aí com a gente, geralmente quem tem sucesso é gente que a gente vê, não, realmente sim, o importante, óbvio, o dinheiro ele é muito fundamental, mas, cara, é mais que o dinheiro, eu estou mais preocupado aqui mesmo em fazer um bom trabalho e ser reconhecido por isso. Exato. É a consequência, né? Acho que é a consequência do negócio. Danilão, Joãozão, espero que tenha gostado. porra, cara, Parabéns. obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso estar aqui contigo. A gente tem muito orgulho, assim, de perceber, né, sei lá, a audiência com certeza imaginar, né, uma indústria de óleo de coco em Gaspar. Em Gaspar. Isso, a gente foi chamado de louco muitas vezes, tá? Por fazer produto à base de coco aqui no sul. Muitas vezes. É que nem tem uma vinícola em Itajaí, tá ligado? Tem um cara que faz vinho em Itajaí. Tu fala, como assim, cara? Aí o mais massa, sabe, pra compartilhar. Cheguei lá na vinícola, perguntei pro cara, ô, como é que o senhor faz o vinho aqui em Itajaí? Vou em São Joaquim comprar uva e faço vinho aqui. Ah, mas como é que o senhor compra uva? Tu acha que a uva que tu compra no mercado ela vem todo dia? Ou tu acha que tem um armazenamento? Aí tu se toca, né? Se toca como que é o processo, né? Mas é verdade. É muito doido, cara. Mas depois que das uvas lá, por exemplo, lá no Rio São Francisco, que hoje tem um dos melhores vinhos, lá no Nordeste. Petrolina. Petrolina. E aí você pega no Nordeste, você fala assim, cara, uva no Nordeste, cara, e boa pra caramba. As minhas filhas só comem as uvas de lá, que são aquelas que vêm sem semente, docinha. Aí você fala, dá tudo certo. Mas o que ajuda muito a indústria é a tecnologia. Hoje a gente tem muita tecnologia envolvida, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer... esse espírito inovador ajuda muito. Exato. E aí vem junta as duas coisas e manda bala. Cara, valeu. Meu velho, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com você. A você que nos acompanhou até aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos no empreendasc.com.br, você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal, profissional, histórias como a do Danilo que inspiram, que trazem insights, que demonstra a importância da gente seguir em frente, acreditar nos nossos sonhos e trabalhar duro para alcançá-los. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Valeu!